Eu nasci na Pedra em 17 de novembro de 1941. Fui batizado como Severino Odair Oliveira. O Dadá é apelido que a minha avó botou quando eu era pequeno, porque dizem que quando eu comecei a dar os passos, né? Ela ficava chamando Dá, eu dizia Dá, e ela Dá. Aí pronto, aí pegou. O Severino Dadá, na realidade, é o batismo cinematográfico que Nelson Pereira dos Santos me deu. Porque eu, quando entro na cinematografia, fiz de tudo, né? Assistente de produção, segundo, continuista, segundo assistente de direção, assistente de câmera, primeiro assistente de direção. Eu fazia biscate numa freelance, numa agência de propaganda, e aí eu sincronizava e montava essa coisa toda e tal. Aí onde vem e conhecia aquele pessoal todo do meio, principalmente os atores e técnicos nordestinos. O Jofre Soares e o Emanuel Cavalcante me recomendaram a Nelson Pereira. Eu conhecia o Nelson, mas não tinha intimidade nenhuma, aproximação nenhuma. Aí me apresentam o Nelson, me recomendam o Nelson. Aí o secretário do Nelson, o administrador da produtora do Nelson, telefona para essa agência de propaganda, que eu não tinha vínculo empregatício, eu era freelancer, me convidando, que Nelson Pereira dos Santos queria falar comigo, essa coisa toda, tal e tal. Depois é que eu soube que foram os mafiosos nordestinos que me botaram nessa parada, que minha vida na cinematografia começa antes e depois de Nelson Pereira. Nelson Pereira, como montador do Amuleto, as portas se abrem de outra maneira, apesar de... Aí vem a Silmeira, aquela coisa toda. Fui muito torpedeado, a coisa da... migrante. Rapaz, um Severino construindo cinema, Severino está aí ajudante de pedreiro. Quando chega a uma categoria maior, é mestre de obra. Depois vai trabalhar na portaria do prédio. Aí eu sou o único Severino que não passei pela construção civil, né? Eu fui chamado pelo Nelson já no, vamos dizer, outubro de 73, uma coisa assim. E quando eu vou conversar com ele, ele me convida para sincronizar os depoimentos e as entrevistas, essa coisa toda, do projeto Aripuanã. E eu sei que o negócio era complicado, porque, por exemplo, você ia entrevistar um garimpeiro, ia entrevistar um cara daquele, um seringueiro, uma coisa, batia a claquete e o cara começava a falar. De repente, desligava a câmera e o cara está falando. De repente, quando o cara está falando uma coisa mais interessante, liga a câmera de novo. Para mim montar aquilo, da batida da claquete até desligar a câmera, era tranquilo. Agora, de repente, para me ressincronizar, botar o cara sem ter batido claquete, sem ter batido nada, era complicado pra caramba. Aí, nessa coisa toda, de repente, um dia ele me chama assim e diz: você sabe que eu estou preparando a produção do Amuleto e tal? Eu sei e tal. Sei sim, senhor e tal. Ele falou, não me chama de senhor não, tá. Aí ele falou, pois é, você quer continuar no Amuleto? Aí eu, Nelson Pereira me pergunta se eu quero montar com ele o Amuleto de algum. Eu disse, claro. Não, porque aí vamos fazer outra cesta. Aí emendei com o Nelson. Quando assisto a primeira cópia, no letreiro final, aí vem montagem, Severino Dadá e Paulo Pessoa. Paulo Pessoa é um cara que montou o negativo. Severino Dadá, eu fiquei na minha. Aí eu falei pro Nelson assim, Nelson, bonito, todo entusiasmado. Agora tem um problema de erro em relação à minha pessoa. Aí, erro? Que erro? Eu assino sempre como Severino de Oliveira. E ali está Severino Dadá. Aí o Jofre Soares me dá um esporro. Você acabou de ser batizado pelo Nelson Pereira, rapaz. Você agora é Severino Dadá. Tua vida vai mudar, tu vai ver. É o Nelson, rapaz, não sei o quê, o Nelson. E aí, Dadá, quer que eu mude o letreiro? Não, pelo amor de Deus, não estou pensando nisso, não. Né? Sou batizado pelo Nelson. Aí começa Severino Dadá. E a minha amizade com o Geraldo vem dessa época, né? Porque Geraldo é quem faz todos os sonhos da Tenda dos Milagres. Aliás, do Amuleto de Ogum e da Tenda dos Milagres, do Nelson, que foram os 2 longa-metragens que eu fiz com o Nelson. A minha convivência com o Geraldo na moviola, porque eu pegava o filme montado e Geraldo vinha com o caderninho dele, rolo 1, interior noite, exterior noite. Aí, o Luiz Alberto, um pesquisador de cinema, levou ele para gravar o depoimento de Geraldo. E naquele negócio todo, Luiz Alberto fazendo pergunta a ele, eu pensei assim, disse, poxa, eu vou fazer um documentário sobre o Geraldo, a partir desse depoimento. Aí quando saímos,
Eu falei, Luiz Roberto, vamos fazer um roteiro que eu vou fazer um filme sobre o Geraldo, fazer um filme mesmo, porque tem uns curtas sobre ele, vou fazer um filme sobre o Geraldo, em cima de depoimento de Geraldo, pegar depoimento de diretor, em cima de fotografia do Geraldo, a gente recriar um programa de rádio, que a vida do Geraldo começa no rádio, aquela coisa. Luiz Roberto entusiasmou, eu quero você fazer o roteiro comigo. Esse depoimento todo que você gravou, passa para o papel e tira uma xerox para mim, aquela coisa. E aí, feito o roteiro, eu fui no CTAV, que era o Centro Técnico Audiovisual, lá na Avenida Brasil, e o Roberto Leite, mixador, amigo meu desde a mixagem do Amuleto de Ogum, em 74. Aí então o Roberto disse, olha, Dada, aí eu tenho aqui crédito no laboratório, tem ponta de 16, tem ponta em 35, tem a truca, tem a câmera 16 35, e tem um estúdio para ser mixagem, tem tudo. Agora só não tem grana, mas tem um crédito no laboratório, o que você filmar, o laboratório tem negativo, que era tudo ponta de negativo. Tem lá à sua disposição, não tem problema. Era já no final de 2001, meu filho falou, pô, rapaz, vai abrir um concurso no Ministério da Cultura e o tema é a participação do negro na cultura brasileira. Aí você pode entrar com o Geraldo, inclusive você entra como diretor estreante. Aí eu falei, pô, André, a gente tem inclusive, está pronto o roteiro, é só fazer o orçamento, dentro do orçamento do Ministério, a fazer, formatar o projeto, aquela coisa, né? E o seu currículo e o currículo do Geraldo, aquela coisa toda. Em dezembro de 2001, eu tinha que viajar para Fortaleza para montar o Lua Cambará do Rosenberg Cariri. Eu teria que viajar no dia 23 de dezembro. No dia 22, chega o fax que o projeto tinha sido aprovado. Foi uma festa, aquele negócio todo. Nós rodamos tudo em 2002, editamos, fizemos aquela coisa toda, organizamos e tal. Pouca gente tinha visto o documentário. E a estreia do documentário foi no começo de 2003, no É Tudo Verdade, no Centro Cultural Banco do Brasil. Eu sou um pernambucano barrista, né? E entrei na cinematografia e acompanhei sempre a história do cinema pernambucano, principalmente nas reportagens, nas matérias de pesquisa do meu querido e inesquecível amigo Fernando Spence. E o orgulho é grande de ver essa nova geração de cineastas de Pernambuco fazendo o melhor cinema que faz no Brasil, com filmes de baixo orçamento, mas filmes criativos e filmes que abordam a realidade do povo brasileiro e do povo, principalmente do povo nordestino. Você está convidado a assistir um filme de um conterrâneo seu, que eu sou de Pernambuco, sou do interior de Pernambuco. Assista no programa da TVU, Sessão de Cinema Pernambucano, Geraldo José, O Som Sem Barreira, de Severino Dadá, ok?